Oi pessoal, tudo bem? Na semana passada a gente viu como que o mundo ele pode se organizar, né? Politicamente, economicamente. Então a gente viu que existe uma diferença grande, né? Na verdade a gente não viu, mas a gente pode imaginar que existe uma diferença muito grande entre os países, correto? E isso é o tema que a gente vai tratar hoje. Na verdade, a atividade dessa semana é uma produção de texto, tá? Eu quero que vocês escrevam aí no bloco a opinião de vocês sobre esse assunto. No bloco aí tem algumas, né, algumas orientações, mas é com relação à opinião de vocês sobre esse assunto, que é as desigualdades do mundo atual. A gente é nítido ver, né, que alguns países ou algumas cidades ou algumas regiões são mais ricas do que outras, né? E essa riqueza, ela chega a um extremo tão grande que a gente, né, consegue observar uma imagem de uma pessoa altamente luxuosa, numa casa altamente luxuosa, e uma pessoa que passa fome, que não tem o que comer, né? Essa grande diferença, ela é marcada pela distribuição desigual de riquezas pelo mundo, né? Enquanto nós temos aí países altamente ricos, nós temos países altamente pobres. Então essa diferença reflete na vida da população, não é mesmo? Então, só para a gente ter uma noção, em 2013, é um dado que está aí no bloco, tá? Em 2013, a soma da riqueza produzida pelos países do mundo chegou a aproximadamente 75 trilhões de dólares. Só que, de toda a população mundial, 17% da população, só 17% da população concentrava 50 trilhões. E os outros 25 trilhões era distribuído por todo o restante, que é 83% da população. Então essa diferença é o que causa essa desigualdade. Enquanto algumas pessoas, poucas pessoas têm muito, muitas pessoas têm pouco. E isso não é só em questão mundial. Se a gente parar para pensar no Brasil, a maior parte da nossa população vive com entre 1 e 2 salários mínimos. E apenas 1%, na verdade é menos de 1% da população, 1% da população vive com mais de 20 salários mínimos, que são os riquíssimos, né? Então, só para a gente entender essa diferença. E essa desigualdade, o reflexo dela está nas cidades, por exemplo. Então, a gente vê, enquanto tem, igual eu falei, pessoas que moram em casas altamente luxuosas, tem pessoas que nem têm moradia. E quando tem moradia, são moradias precárias, né? Então, essa questão da desigualdade, ela está relacionada com o poder econômico do país, como que esse país se insere na economia mundial, o governo, se é um governo que trata as questões de uma forma séria, e aí envolve política, envolve uma série de coisas que não é do nosso alcance, mas é importante a gente entender e, de certa forma, até dar valor ao pouco que nós temos, porque com certeza em algum lugar do mundo tem alguém que tem menos que a gente, tá bom? Então, na verdade, essa aula é mais uma reflexão sobre como o mundo ele é totalmente desigual, tá bom? E não só o mundo, mas também a gente pode trazer isso para dentro do Brasil, para dentro de Minas Gerais, para dentro da nossa cidade ou até mesmo para dentro do nosso bairro. Então, quero que vocês pensem um pouco sobre isso, tá bom? Se tiver dúvida, é só me chamar e eu aguardo vocês. Tchau!